para Ed e para Diego, manifestando interesse em assistir às aulas, e vi que tem gente de todo o Brasil, praticamente, do Rio Grande do Sul, menos no norte, mas muito no nordeste, no centro-oeste, no sudeste e no sul. A ideia de dar algumas aulas, algumas poucas aulas, que eu chamei de mini curso de micro-ondas, surgiu há poucos dias, porque nós temos estudantes que trabalham com radiofrequência, com micro-ondas, e que nunca estudaram formalmente algumas propriedades de linha de transmissão, de micro-ondas, e que são fundamentais para a pessoa estar dominando o que está fazendo, né? Então, eu disse a eles, aos meus estudantes, que eu ia apresentar um mini curso muito parecido com o que eu fiz, com o que eu apresentei em 2014. E eu vou atualizar, ampliar um pouquinho e tal. E a ideia é realmente ser uma coisa introdutória. Eu basicamente vou dar um trecho, um pequeno trecho do que está apresentado nesse livro aqui. Eu vou depois mostrar o livro no slide. É um livro relativamente grosso, que chama Engenharia de Microondas. Ele é usado ele é um dos vários livros que existem, mas ele é um pouco mais recente, é muito bom, bem didático. Agora, é um livro que é usado na graduação de engenharia, no quarto ou no quinto ano de curso de engenharia de eletrônica, especialidade de telecomunicações. Então, é um livro pesado, detalhado e que é a base para engenharia de telecomunicações com microondas, que é a, que é a tecnologia usada em toda a comunicação atualmente. Como eu falei, vou mostrar no slide a capa do livro, vocês vão poder ver com detalhe. Aliás, os slides todos eu vou botar depois, transformar no PDF, eles vão estar disponíveis para vocês. Eu não sei que tamanho vai ficar o PDF, se vai dar para mandar por e-mail, mas vamos ver a forma de vocês poderem acessar. E aí eu sugiro que vocês busquem esses livros aí, cada um sabe os caminhos, né? Desde pagar uns $100 para a John Wiley e comprar o livro legalmente, ou então entrar em alguns sites aí que vocês sabem como fazer para baixar esse livro. Se algum de vocês não conseguir de jeito nenhum, faz contato com o Diego, que ele vai ajudar. Então, vamos lá, deixa eu botar aqui a minha apresentação. Estão vendo aí, não é? Diego, tá vendo? Sim. Perfeito, tá bom. Então, vamos lá. Como eu disse, que nós vamos fazer uma breve introdução às técnicas de linha de transmissão em micro-ondas. E, como eu disse também, isso aqui é um apoio aqui do NUMAG, que é o Núcleo de Magnetismo do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, mas ele também
é uma oferta do Student Chapter, do IEE, que foi constituído há pouco tempo, e ele também vai estar parte de programas do INCT Spintrônica. Joaquim, depois me manda o logo do INCT de Spintrônica para eu colocar aqui também, tá certo? Perfeito, professor. Estamos trabalhando na confecção desse logo. Pronto, assim que tiver, eu vou botar aqui também. Ou seja, é um esforço coletivo para estudantes aprenderem noções básicas que são importantes para várias medidas que vocês estão fazendo. Esse aqui é um sumário do minicurso, que vai ter 5, mais provavelmente 6 aulas. Aqui eu botei 5, mas eu já vi que vou precisar colocar alguma coisa a mais, então provavelmente nós vamos ter 6 aulas, sempre nas quartas-feiras, às 10 horas. Como eu falei, elas vão ser gravadas, vão estar disponibilizadas no YouTube. Então, quem não puder assistir essa hora, pode assistir qualquer uma outra hora. Nós vamos fazer uma interrupção daqui a 2 semanas e meia, 3 semanas, porque vamos ter o encontro de outono da Sociedade Brasileira de Física sobre matéria condensada em Ouro Preto. Joaquim, que está aqui conosco, é um dos organizadores, então eu vou estar lá, muitos de nós vamos estar lá, então nós vamos interromper. Não teremos aula no dia 24, vamos pular o dia 24 de maio, e como eu falei, eu acho que essa data aqui vão mudar um pouquinho. Mas hoje nós vamos cobrir esses tópicos que estão aqui. Vai ser uma aula com muitas figuras, é uma aula mais introdutória, mas vamos começar já com as equações de linha de transmissão e nós vamos aprofundar essas equações na próxima aula, a aula da semana que vem. Então, como eu falei, apenas a guisa de introdução, uma visão geral, o mundo começou a ser transformado há 223 anos atrás, quando Alessandro Volta, o italiano, inventou a pilha elétrica, porque até 1800 os experimentos com eletricidade eram feitos apenas com eletrostática, por atrito. Não havia fonte de corrente contínua. Volta inventou a pilha elétrica, que, como sabe, é formada então por uma pilha, um empilhamento de materiais com potenciais de contato diferentes. Então, aparece uma diferença de potencial na interface, aí tem outro aqui, de modo que as diferenças de potencial vão se somando, como elas são pequenas, para a gente chegar a alguns volts, é preciso empilhar várias delas. Isso aqui foi o esquema das primeiras pilhas. Atualmente elas não são exatamente assim, mas a ideia básica é mais ou menos a mesma. E daí o nome pilha, chama pilha porque é um empilhamento de materiais. E aí, com essa pilha, o dinamarquês Ørsted e o francês Ampère, independentemente, há mais ou menos 200 anos, descobriram que uma corrente elétrica cria um campo magnético. Ou seja, eles passaram uma corrente elétrica por um fio, aproximaram uma agulha magnética desse fio e viram que a agulha magnética era defletida com a passagem da corrente. E descobriram, então, esse fato importante. A ideia de campo só foi compreendida um pouco depois, mas eles perceberam também que, se tiver um outro fio paralelo, próximo paralelo a esse, com uma corrente, no mesmo sentido ou no sentido oposto, aparece uma força entre esses dois fios. Ora, força significa energia mecânica e corrente é energia elétrica. Então,
Isso aqui é uma forma de transformar a energia elétrica em energia mecânica. E poucos anos depois dessa descoberta, já foi feita a primeira inovação tecnológica, o motor elétrico. Veja, a ciência vem sempre na frente da tecnologia. Aquela descoberta que foram feitas, né, pelos dois, com objetivos de avançar o conhecimento, muitas delas são feitas de forma muito ocasional, botaram dois fios próximos, passaram corrente e viram que tinha uma força. E essa é exatamente a base para o motor elétrico. A corrente no estator ou no rotor cria um campo magnético e, tendo, então, no outro uma outra corrente elétrica, isso aí permite transformar a energia elétrica em energia mecânica e, como vocês sabem, o motor elétrico passou a ser fundamental para muitas aplicações. Os físicos começaram logo a procurar o efeito recíproco, porque a reciprocidade é uma característica importante da física. Então, eles pensaram, ora, se corrente elétrica cria força campo magnético, será que campo magnético cria corrente elétrica? E foram precisos mais 20 anos para que, independentemente, Faraday, inglês, e Henry, americano, olha, os Estados Unidos foram descobertos e colonizados na mesma época do Brasil. Mas há 200 anos, 150 anos, já tinha cientista descobrindo efeitos fundamentais. Isso não é por acaso, não. A Universidade de Harvard foi criada em 1638, por aí, 1630 e tantos. 34, se não me engano. 36. A Universidade de Harvard foi fundada em 1636. A primeira universidade brasileira foi fundada em 1934, a Universidade de São Paulo. Então, isso explica muita coisa. O nosso atraso é grande exatamente porque o país negligenciou a educação e ainda tem gente que negligencia a educação. Bom, eles verificaram, então, o seguinte, que não basta ter um campo elétrico, campo magnético para criar uma corrente elétrica. É preciso haver movimento, é preciso haver variação no fluxo magnético através da bobina, de um fio, para poder produzir uma corrente. Então, eles descobriram esse efeito fundamental da indução magnética, que permite transformar energia mecânica em energia elétrica. E, naturalmente, a primeira aplicação tecnológica da indução foi o gerador elétrico, que permitiu gerar energia elétrica para todos. Houve uma outra invenção de um outro americano inovador, Thomas Edison. Ele não era um cientista, mas ele era um grande inovador. Edison tem mais de 2.000 patentes tiradas há 150 anos. Ele inventou, por experimento, a lâmpada elétrica. Ou seja, ele descobriu que passando uma corrente elétrica por um fio resistivo protegido com vácuo, com uma atmosfera inerte, esse fio incandescente produz luz. Ou seja, com corrente elétrica é possível produzir luz. Isso revolucionou os costumes da sociedade. E nós temos, então, hoje, essa cadeia de eletricidade que, com geradores, aqui está um gerador, movido a fluxo de água, mas, como você sabe, podemos ter gerador movido
a turbina eólica, várias outras formas diferentes, e ele gera, então, energia que pode ser transmitida a grande distância. Aqui tem um transformador que permite baixar a tensão, porque para transmissão é bom usar alta tensão, e ela, então, é usada para bombear água, para iluminar cidade, na indústria. E como grande parte de vocês aí trabalha com magnetismo, eu quero chamar a atenção de que aqui tem material magnético, aqui tem material magnético, aqui tem material magnético. Materiais magnéticos são usados para inúmeras aplicações, como vocês bem sabem. E a energia elétrica tornou-se imprescindível para a humanidade. Eu gosto de mostrar essa imagem, que é formada por várias imagens de satélite, que mostra o papel da eletricidade, e ele mostra também a má distribuição da riqueza no mundo. A riqueza está concentrada no centro, nordeste e no oeste dos Estados Unidos, na Europa Ocidental, no Japão. Olha o Japão, essa ilhota, 110 milhões de habitantes, como está iluminada. A China, cada vez mais iluminada. E olha a América do Sul, que coisa triste. A iluminação. E a África, então, pior ainda. A iluminação é um indicador importante do desenvolvimento das sociedades. Bem, o fato é o seguinte: a lei de Faraday, que foi elaborada inicialmente na forma integral, a variação do fluxo do campo magnético vai dar a integral de linha do campo elétrico, e a lei de Ampère, que veio do experimento de Ampère e Einstein, uma corrente cria um campo magnético, e a circulação do campo magnético é igual à corrente. Está faltando um termo, naturalmente. Esse termo foi colocado, faltou o sinal mais aqui, esse termo foi colocado por Maxwell, pela intuição de cientista. Maxwell, o cientista escocês, escreveu um livro há 150 anos, está fazendo 150 anos esse ano, exatamente esse ano. Juntou o que se conhecia da indução e da lei de Ampère e estabeleceu as equações, que são chamadas equações de Maxwell, na forma diferencial. Essa equação daqui, como vocês sabem, na forma diferencial vai dar rotacional do campo elétrico, é menos 1 sobre C, dB dt. Maxwell percebeu que para ter uma certa reciprocidade aqui, era preciso, como eu falei, falta o sinal mais aqui, era preciso acrescentar esse termo aqui, aliás, puxar para a esquerda, acrescentar esse termo, e essa equação aqui vai dar, então, origem na forma diferencial, a rotacional de H é 1 sobre C, derivada de D em relação ao tempo, 4π sobre C, J. Estou usando unidades do CGS. Os engenheiros não usam mais o CGS, eles só usam o Sistema Universal, MKS, mas a maioria dos físicos continua usando o sistema CGS. É bom usar os dois. É importante vocês se familiarizarem com os dois, porque os dois são importantes. E a conservação de carga vai dar essa equação. Divergência de D é 4πρ, ρ é a densidade de carga elétrica. Como não existe carga magnética, o equivalente para o magnetismo da divergência de B igual a zero. Essas equações, então, explicam tudo do magnetismo clássico. Se nós pegarmos as equações de Maxwell e as equações do rotacional
aplicarmos o operador rotacional, o rotacional do rotacional de um vetor vai dar o gradiente da divergência do vetor menos o laplaciano do vetor. Então, as duas equações de Maxwell, essas duas equações, sem o termo de corrente, só essas duas aqui, como vocês sabem, vão dar, então, duas equações, uma para o campo elétrico e uma para o campo magnético. A gente pega a do campo elétrico, substitui no campo magnético e vice-versa, e a gente chega, então, a equações para o campo elétrico e para o campo magnético, que são as equações de onda. E o que Maxwell fez, então, foi prever onda eletromagnética. Maxwell, com a genialidade dele, ele previu matematicamente que o campo elétrico e o campo magnético variando, eles se retroalimentam, e isso constitui uma onda que propaga e que foi uma previsão teórica que, alguns anos depois, foi demonstrado por Hertz de maneira bastante sofisticada. O alemão Hertz, o que basicamente ele fez foi criar uma alta tensão entre dois lados de um como é que chama? Spark gap, de uma, esqueci a tradução em português, um cintilador. E aí, quando há uma descarga elétrica significa uma variação rápida na corrente elétrica. Variação rápida na corrente elétrica cria um campo elétrico, que cria um campo magnético, que cria um campo elétrico, e usando, então, um outro anelzinho distante, ele detetou essa onda que chegava lá. Isso aqui é uma foto que está no nosso livro, do Posar, do equipamento completo que Hertz utilizou para demonstrar, fazer as demonstrações de ondas eletromagnéticas. O equipamento é complicado porque ele tinha que ter um gerador para gerar alta tensão, gerador, transformador, para gerar alta tensão, para produzir a descarga e para detetar do outro lado. Esse aqui não era Hertz, não, era um auxiliar dele. E basicamente, o que ele fez foi um disparador que funcionava com 50 MHz. 50 MHz, uma frequência relativamente baixa, o suficiente para produzir onda. Bem, uma informação bem breve que vocês já conhecem. Novamente, outro americano, engenheiro, final do século XIX, publicou o primeiro livro sistemático sobre propriedades de materiais ferromagnéticos. Os materiais ferromagnéticos foram sendo desenvolvidos passo a passo com o eletromagnetismo, porque, como eu disse, o eletromagnetismo depende, o uso do eletromagnetismo depende de material magnético diretamente. Então, foi ele que chamou essa curva conhecida de magnetização em função do campo magnético aplicado, de ciclo de esterese. Esse é o campo coercitivo, esse é o campo remanente. E Pierre Curie, alguns anos depois, ele descobriu que os materiais ferromagnéticos têm uma magnetização e que a magnetização espontânea, ou seja, sem a necessidade de aplicar campo magnético, ela é espontânea, mas ela diminui com a temperatura e vai para zero na temperatura crítica, que passou a ser chamada temperatura de Curie. Agora, está aqui a tese, ele fez isso na tese de doutorado. Pouco depois, Pierre Weiss fez o modelo semiclássico para o ferromagnetismo, mas esses modelos foram importantes para a compreensão do magnetismo, mas ficavam duas grandes perguntas. Qual é a origem do momento magnético dos materiais
e qual é a origem do campo de interação entre eles, o campo de exchange. E essa resposta só vieram com a mecânica quântica 20 anos depois. Vamos, então, agora em diante, tratar de ondas eletromagnéticas, eletrônica e comunicações. Quando Hertz provou a existência de onda eletromagnética, o que aconteceu é que os engenheiros trabalharam para simplificar a forma de produzir uma onda eletromagnética, porque eles entenderam que a onda eletromagnética se propaga à distância e ela podia ser uma forma de transmitir informação, telecomunicações. E foi um italiano, Marconi, um engenheiro italiano, que fez o primeiro telégrafo sem fio, usando as ondas que não eram chamadas ondas eletromagnéticas, eram chamadas ondas hertzianas, porque Hertz é que mostrou as ondas. Aliás, elas foram chamadas ondas hertzianas até há poucas décadas atrás. Esse nome agora praticamente desapareceu. E o que ele fez? Ele percebeu que, ao fazer uma chave que é usada pelo telégrafo, e fazer com essa chave uma corrente pulsada, essa corrente pulsada pode ser usada, então, para modular um gerador de onda eletromagnética que vai à distância e que pode ser detectado à distância. Até então, a comunicação elétrica era feita por fio de telégrafo, como que é usado até hoje em telefone. Ainda é usado em telefone, mas não vai demorar muito para desaparecer quase que completamente. Vamos ver. Em 1901, Marconi conseguiu fazer a transmissão por código Morse através do Oceano Atlântico e ele recebeu o Prêmio Nobel de Física. Ele não fez nenhuma descoberta em física, mas ele fez uma aplicação fundamental da física e, felizmente, o Comitê Nobel entendeu que o que ele fez foi tão importante para a física que ele ganhou o Prêmio Nobel em 1910. Pessoal, eu não falei no começo, na introdução, daqui a pouco vamos entrar em equações e vocês podem me interromper a qualquer hora para fazer perguntas, observações. Olha, tudo isso era muito limitado porque a única forma de produzir corrente elétrica era através do gerador e a única forma de controlar a corrente elétrica era através de chave elétrica, não tinha outra forma. Até que um americano, novamente um americano, não é à toa que a gente tem hoje a Google aí dominando o mundo, né? E querendo dominar a ferro e fogo, e as companhias americanas, os americanos têm realmente uma capacidade de inovação muito grande, porque fazem isso há mais de 200 anos. E, com isso, uma geração de inovador inspira outros inovadores. E é esse processo que começa a acontecer no Brasil, de maneira lenta, mas está acontecendo. Nós temos hoje a Embrapi financiando cada vez mais empresas startups e cada vez mais estudantes formados fazendo a sua startup. Porque até 30 anos, qualquer estudante que formava em engenharia e física, a única coisa que ele pensava era arranjar um emprego público numa universidade, ou numa repartição pública, ou numa empresa. Os estudantes não pensavam em ser inovadores, porque essa prática praticamente não havia no Brasil. Era um suicídio. Era considerado um suicídio profissional a pessoa não ter um emprego e ficar tentando inventar coisas. Isso está mudando e tem que mudar cada vez mais. Bom,
Lee De Forest inventou o primeiro triodo. Está aqui o triodo, a reprodução do triodo de Lee De Forest. Ele tem três conexões. Aqui está uma e aqui estão duas. E, basicamente, o que ele tem é o seguinte: um cátodo é aquecido, esses eletrodos chegam as conexões chegam a eletrodos no interior de uma campânula a vácuo, evacuada, e os elétrons são emitidos por um cátodo aquecido, são atraídos por uma placa que tem um potencial positivo em relação ao cátodo, e eles passam por uma grade. A grade é grade mesmo, é uma malha de fios, eles passam entre elas, e essa grade recebe uma tensão negativa, em geral, para repelir os elétrons. Então, se a gente varia a tensão na grade, o que ela faz é controlar o fluxo de elétrons. Então, a ideia fundamental da válvula é isso, é controlar uma corrente que passa daqui para cá por meio de uma tensão que a gente aplica na grade. Está aqui. Isso permite o quê? Permite controlar a corrente, permite fazer amplificação e chaveamento. Está aqui um esquema de um amplificador simples. Olha, os nossos cursos de graduação, eu acho que tem uns problemas, principalmente para quem vai ser físico experimental. Eles praticamente não têm disciplina de eletrônica, de linha de transmissão, de micro-ondas. Então, nós precisamos, de alguma forma, de introduzir a eletrônica no terceiro ano de graduação. Em muitos lugares do mundo, os cursos de física também não têm, mas os estudantes que querem fazer física experimental, eles vão na engenharia eletrônica e fazem uma disciplina lá. Aqui no Brasil nós temos esse problema, os departamentos são estanques, os currículos são estanques, os estudantes não têm muita oportunidade de cruzar as fronteiras, e nós precisamos trabalhar para vencer isso. Eu estou falando isso para vocês, que vão ser professores, e também para colegas nossos aí, que já são professores. Nós precisamos fazer mudanças. Tudo que eu vou apresentar para vocês hoje, hoje nas próximas aulas, pode ser perfeitamente encaixado em disciplinas de graduação. Tudo que nós vamos falar sobre linha de transmissão e micro-ondas pode estar na disciplina de eletromagnetismo. A disciplina de eletromagnetismo, elas ensinam função de Green para calcular campo elétrico, um monte de coisa, e eu mesmo, se eu usei função de Green para resolver algum problema prático meu, eu não lembro quando foi que isso aconteceu. Mas eu, na verdade, estudei eletrônica porque originalmente eu fiz curso de eletrônica. Agora, o que eu estou dizendo para vocês, estudantes, que quando vocês começam a entrar no laboratório, estão fazendo experimento, de alguma forma vocês têm que dedicar um tempo e entender mais de eletrônica, de linha de transmissão, de micro-ondas, assim por diante. Mas, então, isso aqui é um esquema, é uma representação simbólica de uma válvula eletrônica. Aqui tem um sinal, aqui aplica-se uma tensão. O objetivo da tensão aqui é controlar a corrente que passa daqui para cá. Então, aqui tem a placa da válvula, está sob uma tensão positiva, passa uma corrente por aqui, a corrente passa no vácuo, porque os elétrons levam, o elétron vai daqui para lá, corrente convencional vem daqui para cá. E quando nós variamos a tensão aqui, ela controla o fluxo de elétrons, e isso, então, varia
a corrente aqui, portanto, varia a tensão aqui. E nós podemos, então, aplicar uma tensão pequenininha e ter aqui na saída uma variação de tensão alta. Esse é o espírito do amplificador. Amplificar um sinal, é essa a ideia. A válvula eletrônica amplifica sinal de tensão. E ela foi inventada, como eu falei, por Leader Forrest. Aí, outro americano, alguns anos depois, desenvolveu circuitos eletrônicos, chamados regenerativo e superheterodínamo, para o radioreceptor. E ele fez uma coisa inusitada. Armstrong desenvolveu o radioreceptor, pelo qual ele recebe um sinal vindo de uma antena. Esse sinal tem a amplitude modulada. O sinal chega aqui no radioreceptor, aí ele é inicialmente amplificado, depois ele é a frequência dele, ele chega com frequência de rádio, aí ele muda a frequência para uma frequência intermediária. Essa frequência intermediária é finalmente detetada e o sinal de voz é reproduzido e o sinal de voz sai aqui no alto-falante. O rádio revolucionou os costumes da sociedade. Olha, minha gente, isso foi apenas há 100 anos. Até 100 anos atrás, as pessoas não ouviam nada vindo do exterior. E estão aqui as faixas de rádio tradicionais até hoje, de 30 a 300 quilociclos por segundo. Eu estou usando a notação, que é a notação que foi estabelecida. Como você sabe, atualmente, ciclo por segundo é hertz. Então, de 30 a 300 kHz é chamada baixa frequência, low frequency. De 300 Hz a 3.000 Hz, que é 3 MHz, é média frequência. E de 3 MHz a 30 MHz é alta frequência. Isso aqui, então, é usado para modulação de amplitude e para modulação de frequência. Estou quase terminando essa introdução. Naquela mesma época, época de grandes mudanças na tecnologia, na ciência, Max Planck, alemão, postulou para explicar medida que se faziam em emissão de calor, emissão de radiação por calor, que a energia dos osciladores térmicos era quantizada. Ela é um múltiplo de H vezes a frequência do oscilador, e ela, então, é um múltiplo disso aqui, e Planck recebeu o Prêmio Nobel em 1918 pelos serviços prestados no avanço da física através de sua descoberta da energia quântica. Olha o termo aqui do Comitê de Nobel. Pois bem, a física funciona muito assim. O físico vê que tem um certo fenômeno lá, já conhecido, e ele fica procurando, então, analogias, e foi assim que o brilhante Einstein, poucos anos depois, ele postulou que a luz, que é efeito eletromagnético, ainda não era claro para eles que era onda eletromagnética, mas que ela também era formada por pacotes de energia, e usando a analogia com os osciladores de Planck, ele estabeleceu que a energia mínima era a energia de um fóton, H cortado nu, e alguns anos depois, Millikan fez experimentos de efeito fotoelétrico e ele demonstrou uma equação que tinha sido estabelecida por Einstein. E a equação é baseada no fato de que
como para arrancar elétrons aqui de um catodo, aqui do catodo, como para arrancar elétrons, é preciso chegar fótons, o efeito fotoelétrico, com uma energia mínima, acima de energia mínima, o Einstein, então, estabeleceu que haveria uma frequência de corte de fótons e Millikan provou isso. Esses pontos aqui são pontos experimentais obtidos por Millikan, que traçou uma linha reta e determinou a frequência de corte para o material que ele usou, se eu não me engano, foi alumínio, e isso, então, provou que Einstein estava correto, e esse foi um passo importante. O passo seguinte, baseado na quantização, veio de um dinamarquês, Niels Bohr, outro dinamarquês, que postulou, para explicar as linhas quantizadas de emissão do gás hidrogênio, ele postulou que os elétrons descreviam em torno do núcleo órbitas quantizadas, com energias quantizadas. E a diferença das energias é, então, proporcional a H vezes a frequência, e Bohr ganhou o Prêmio Nobel em 1922 pelos serviços na investigação da estrutura dos átomos e da radiação emanada por ele. E, finalmente, então, com uma descoberta depois da outra, entraram em cena este alemão e este austríaco, que brilhantemente, de forma independente, estabeleceram a mecânica quântica. Está aqui a equação de Schrödinger, e, como sabem, então, a função de onda caracteriza, então, as partículas, e com as funções de ondas nós podemos, então, calcular qualquer propriedade dos materiais. E foi a mecânica quântica que viabilizou os transistores, foi a mecânica quântica que pôde explicar várias outras fontes de radiação, de tal maneira que nós chegamos em 1930 com o espectro eletromagnético compreendido, o rádio, que foram as primeiras ondas estabelecidas, como eu falei, na faixa de 10 a 4 a 10 a 6 ciclos por segundo. Depois temos, então, a faixa de micro-ondas, infravermelho, visível, foi a região que preocupou Einstein, ultravioleta, raio-x, raios gama, e nós temos, então, aqui essa figurinha ilustrando as várias estruturas na qual essas radiações são emitidas, absorvidas e compreendidas. O fato é o seguinte, terminando essa introdução: o eletromagnetismo e a mecânica quântica possibilitaram a sociedade digital. Foi a mecânica quântica que possibilitou a invenção, a compreensão e o projeto de transistores, depois dos chips, e foi a mecânica quântica que possibilitou a compreensão da radiação eletromagnética pela matéria, à base dos lasers. Foram os transistores e os chips que possibilitaram computadores pessoais, os smartphones, os tablets e assim por diante. E toda a internet é baseada nisso. Nós só estamos aqui conversando agora porque a internet, como vocês sabem muito bem, é exatamente feita possível porque as ondas eletromagnéticas carregam a informação em torno de todo o globo e daqui para fora,
E o processamento da informação, tanto a geração dela quanto a detecção, ela é feita por esses dispositivos eletrônicos, optoeletrônicos, cada vez mais sofisticados, e que vão se desenvolver mais ainda com a inteligência artificial. Isso aí também, sem dúvida, né? Alguma pergunta aí? Não. E com a inteligência artificial, muita coisa vai acontecer nas próximas décadas. Vocês terão oportunidade de vivenciar muitas dessas transformações. Eu esqueci, a introdução não está acabando, ela falta um pouquinho. Passaram anos e os ingleses desenvolveram um sistema chamado de Chain Home para detectar aviões. Veja, foi em 1939. Havia a iminência do início da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha se desenvolveu tecnologicamente de maneira fabulosa depois da Primeira Guerra. Naturalmente, já tinha os cientistas alemães e já tinham desenvolvido os aviões. Então, os ingleses desenvolveram um sistema que funcionava com faixa de frequência de 20 a 30 MHz. E a ideia era exatamente essa: emitir onda eletromagnética, e se tiver um avião aqui, o avião é metálico, ele reflete a onda eletromagnética, e essa era uma forma, então, de detectar a proximidade de aviões que transportam armas, soldados e assim por diante. Ainda na Alemanha, a Telefunken fez um radar já de micro-ondas, 500 MHz, com uma antena parabólica. A Telefunken é uma empresa privada, mas trabalhando com subsídio do governo, desenvolveu o radar. Então, veja, os ingleses desenvolveram de um lado, a Alemanha desenvolveram do outro, e com isso a tecnologia de guerra foi ficando mais sofisticada. Os Estados Unidos, que estavam um pouco atrás, aproveitaram das universidades. Nos Estados Unidos, eles montaram no MIT um laboratório chamado Radiation Lab, para desenvolver a tecnologia do radar. E eles é que deram esse nome de radar. Radio Detection and Ranging, daí é que vem radar, com comprimento de onda de micro-ondas. E o papel do radar, então, como eu falei, é esse. A antena parabólica fica girando, mas como a luz se propaga, como a radiação propaga com uma velocidade muito grande, e enquanto ela está numa posição, é o tempo suficiente para detectar as ondas refletidas por alguma aeronave, ou navio e assim por diante. O radar, então, foi o primeiro instrumento a usar frequência de micro-ondas. Chegamos, então, no nosso livro, como eu falei, vocês consigam aí baixar, arranjar de alguma forma o PDF do livro do Posar. Ele é de 2014. A quarta edição é de 2014. Eu não consegui achar uma edição mais nova. Ele tem 14 capítulos. O primeiro é de teoria eletromagnética, que vocês já viram no curso de graduação, de pós-graduação. E eu falei aqui rapidamente nas equações de Maxwell. O segundo capítulo é de linhas, teoria básica de linha de transmissão. Esse capítulo nós vamos cobrir, quase todo ele. O capítulo 3 é linha de transmissão e guias de onda. Nós vamos cobrir, mas não vou ter tempo de apresentar todos os detalhes. O capítulo 4 é análise de redes de micro-ondas. Depois,
casamento de impedância e sintonia, e depois ressoadores de micro-ondas. Nós não vamos cobrir isso aqui, exceto por um pedacinho de ressoadores de micro-ondas. Nós vamos de maneira sucinta apresentar divisores de potência e acopladores direcionais. Vamos pular filtros. Vamos também vamos mencionar, mas não vou poder chegar na teoria com detalhe, de componentes ferrimagnéticos. Vejam que eu mencionei que os materiais magnéticos são importantes nos geradores, nos motores e nos relés, assim por diante, mas eles também são muito importantes nas micro-ondas. Tem dispositivos que só são feitos com materiais ferrimagnéticos. Nós vamos mencionar alguns, e aí não vamos poder tratar dos outros capítulos: ruído e distorção não linear. Dispositivos ativos, nós vamos mencionar bem de leve. Geradores, alguns geradores, projetos de amplificadores, osciladores e misturadores, vou mencionar bem levemente, e introdução ao sistema de micro-ondas. Então, como eu falei, esse livro é um livro bastante pesado, não faz parte da minha proposta que vocês estudem tudo isso, de jeito nenhum. Nós vamos tratar de questões conceituais, mas é bom vocês terem isso, porque físicos também são contratados para empresas de engenharia de telecomunicações. Vocês, quando formarem e não quiserem ir para a academia ou tiverem dificuldades, não devem deixar de buscar oportunidades em empresas de comunicações, de uma maneira geral, porque as empresas têm o costume de só contratar engenheiros. Só que os engenheiros acabam tendo uma formação que é limitada em certos aspectos. Então, nos países desenvolvidos, muitos físicos vão trabalhar em empresas de eletrônica, em empresas de comunicações, em empresas de processamento de dados, como vocês sabem, e também no mercado financeiro, porque toda a formação que os físicos têm, com muita lógica, com muito tratamento de dados, é útil em muitas outras áreas. Estão aqui os tópicos do primeiro capítulo, e, como eu falei, nós já tratamos das equações de Maxwell, que aqui estão, o livro, então, trata de condições de contorno, equações de onda, ondas planas, energia e momento, reflexão de ondas e assim por diante. Tudo isso aqui vocês veem nos cursos de eletromagnetismo da física. Para campos harmônicos, a variação... eu quero chamar a atenção aqui para esse detalhezinho. É muito comum na engenharia, em vez de usar uma seta, usar apenas uma barra. Isso é para ganhar tempo, porque você, quando faz isso, e a gente até algum tempo atrás tinha que fazer tudo isso à mão, né? Quando você faz à mão e faz uma barrinha, para fazer uma seta tem que fazer uma barrinha e fazer a setinha. Então, para economizar tempo, é comum na engenharia usar essa barrinha. Esse nosso livro só usa a barra. Outra coisa, para campos harmônicos, a gente introduz, então, a notação complexa de que o campo, em função do espaço e do tempo, é a parte real de um campo complexo, que é esse aqui, é elevado a J ômega T.
os engenheiros, em vez de usar a unidade imaginária I, eles usam J. E a razão disso é porque I é corrente elétrica. Essa é a razão fundamental. Então, eles usam J e vocês vão precisar acostumar, lendo o livro, com o J e com essa barrinha aqui em cima. Esse é o capítulo 1, então. Mas ainda no capítulo 1, essa figura é do livro, a faixa de frequência que vai desde a baixa frequência, LF, até a luz visível, tem as várias faixas LF, Low Wave Radio, a faixa de comunicação por modulação de amplitude, AM, a faixa de onda curta. As ondas curtas eram muito usadas em rádio de onda curta para se comunicar à distância. Os radioamadores tinham rádio com processamento de onda curta, porque você, com a onda curta, consegue chegar a uma distância maior. Aqui a área de frequência modulada, faltou esse sinalzinho. Aqui a área de VHF, Very High Frequency, que é usada para TV. Não, está aqui o FM. Rádio FM é um pouco mais adiante. Aí nós chegamos em 300 MHz. 300 MHz é o início da chamada faixa de micro-ondas. Aí nós chegamos de 300 MHz a 3 GHz. Aqui é 30 GHz, aqui é 300 GHz. Isso aqui, então, é a faixa chamada de micro-ondas, e micro-onda porque o comprimento de onda é pequenininho. Aqui o infravermelho distante, infravermelho e luz visível. É importante chamar a atenção que aqui tem uma região, veja, isso aqui é 3 vezes 10 a 11. Então, 3 vezes 10 a 12, isso aqui tem uma região, então, que a gente chama de terahertz. Terahertz region. O nosso livro trata de maneira bem ampla de infravermelho distante. O terahertz está se tornando cada vez mais importante para a física e para algumas aplicações. Então, essas faixas de rádio e TV estão aqui as várias faixas usadas para diversas comunicações. Outras aplicações, telefonia celular nos Estados Unidos, de 824 a 894 MHz. Na Europa, 880 a 960. Aqui é a faixa para GPS. O GPS, que troca informação por onda eletromagnética, com a rede de satélites que está lá em cima, ele também usa micro-ondas. E o forno de micro-ondas, que a gente usa para aquecer comida e também outras coisas, funciona numa faixa de frequência muito estreita, em torno de 2,45 GHz. Quando eu estudei micro-ondas, já faz um tempinho, faz 50 anos, o quente da micro-ondas era o radar. Ele era radar e algumas pequenas aplicações. Ele não era usado para telecomunicações de maneira ampla. Então, um dia, um professor mencionou que a micro-ondas podia ser usada para aquecer comida. Eu fiquei tão decepcionado com aquilo, porque a gente aquece comida com fogo, é uma coisa tão banal, né? Com fogo, com forno. Usar uma coisa tão sofisticada como micro-ondas para aquecer comida é um desperdício muito grande. Nunca imaginei que a aplicação pela qual a micro-ondas é conhecida na sociedade, em todo o mundo, é exatamente pelo forno de micro-ondas. Você fala em micro-ondas, a pessoa só pensa no forno, não sabe de mais nada. E
e como, durante muito tempo, você só usava para transmitir micro-ondas guias de onda fechados. As micro-ondas foram divididas em faixas, cada uma recebeu uma letra, bem estabelecidas. De 1 a 2 GHz é a banda L, de 2 a 4 é a banda S, a banda X é uma das mais comuns, é de 8 a 12, e assim por diante. Então, essa denominação é usada até hoje, muito usada. Cada vez as coisas vão mudando e elas vão mergindo e os componentes vão ficando com banda cada vez maiores. Sobre telefonia celular, isso aqui é o que tem no nosso livro, mas o livro é de 2014. E se vocês se derem conta de como a telefonia celular mudou de 2014 para cá, talvez nem se deem tanta conta, porque vários de vocês nem usavam esse telefoninho em 2014. Estou repetindo aquela banda lá de cima. Então, o que houve nos últimos anos foi uma enorme evolução na tecnologia de telefonia celular. Como o livro dizia, como o nosso livro dizia... Dá licença um instantinho. Ricardo, eu estou dando uma aula agora, a gente fala depois. O livro dizia que o telefone celular usava banda até 1.900 MHz. Era chamada banda 2. E a gente chamava de tecnologia de 2G. 2G era de segunda geração. Aí começou-se a trabalhar com uma banda de frequência mais alta, banda 4, 3 e 4. A 4 é de 1.700 a 2.100. E isso aqui passou a ser chamado 3G. Então, alguns de vocês pegou a mudança de 2G para 3G. Aliás, os meus colegas professores, todos pegaram. Passou de 2G para 3G. Passaram alguns anos e entraram novas bandas. E entraram, então, está aqui, banda de frequência mais altas. A banda 30, de 2.300 MHz, a banda 48, de 3,5 GHz, agora já é micro-ondas para valer mesmo. E a banda 46, de 5,2 GHz. Por que várias bandas? Porque a tecnologia é sofisticada, tem a comunicação entre as torres, tem a comunicação das torres para os telefones. O fato é o seguinte, nós vivemos atualmente rodeados por micro-ondas. Nós estamos aqui rodeados. Vocês não têm como se esconder da micro-ondas. Só se vocês entrarem numa caixa metálica completamente fechada. Até no elevador hoje a micro-ondas entra, e entra porque a capa do elevador é feita de aço inoxidável. E o aço inoxidável ele não reflete tudo. Se ela fosse feita de uma chapa de cobre, hoje não teria sinal de micro-ondas. Mas a tecnologia evoluiu tanto nesses anos que as micro-ondas são usadas o tempo todo nas comunicações e, como vocês sabem, a tecnologia 5G está chegando aí. Tem uma disputa feroz. A China, que está desenvolvendo com uma velocidade enorme, a Europa e os Estados Unidos, e aí cada um desenvolve o seu, usa as suas faixas e estabelece os seus padrões e tem uma competição, naturalmente, nisso. Mas a tecnologia 5G pretende usar até 47 GB.
Com 47 GB tem o seguinte, o alcance é maior, mas também a barreira é maior. Porque, como vocês sabem, quando uma onda vem e ela encontra um poste, por exemplo, pelo efeito de difração, ela passa pelo poste, ela encontra do outro lado. Mas se o comprimento de onda for muito menor do que a largura do poste, ela não passa. Então, a tecnologia de comunicações tem muitas dificuldades. Uma delas é, naturalmente, como gerar a micro-ondas com um dispositivozinho que dá para botar dentro do telefone. É um negócio fenomenal. E só existe graças à mecânica quântica. E como utilizar isso para o processamento e como utilizar, então, para muitas aplicações que tem e que são necessárias hoje. Nós, em particular do magnetismo, temos um interesse grande nas micro-ondas, porque, como vocês sabem, o movimento do spin no campo magnético é um movimento giroscópico e um spin no campo magnético, o spin do material magnético no campo magnético, ele precessiona uma frequência que é 2,8 GHz por kHz. Então, com 3 kHz, a gente está em 9 GHz, praticamente, que é a banda X de micro-ondas. E, aplicando o campo de micro-ondas no spin, a gente, então, excita a precessão do spin e tem também a absorção de micro-ondas. Essa é a introdução básica. Vamos, então, entrar um pouquinho, bem rapidamente, mais 20 minutos. Eu pretendo fazer com que as aulas sejam de 90 minutos, 1h30, e depois de 90 minutos eu já estou cansado e vocês não aguentam mais. Certo? Capítulo 2. Nós vamos cobrir grande parte dele. A aula de hoje nós vamos ficar nesses 2 ou 3 primeiros, depende quando chegar às 11h30. O modelo de parâmetros concentrado para uma linha de transmissão. Esse é o primeiro passo. Como fazer um modelo para uma linha de transmissão? Aí vamos entender também como é que a gente pode fazer uma análise de uma linha de transmissão por meio dos campos elétricos e magnéticos. E vamos, então, já considerar a propagação numa linha de transmissão sem perdas. Esses são os 3 tópicos das 3 sessões da aula de hoje. Isto aqui é o símbolo de uma linha de transmissão. Esse é o símbolo. Hein? Isso aqui serve para 2 fios paralelos, mas também serve para um cabo coaxial. Esse aqui é o símbolo da linha de transmissão. A gente desenha ele assim, 2 cabinhos grossos, onde, num terminal, vai ter o gerador, que alimenta a linha. No outro tem a carga. O objetivo aqui, por exemplo, é jogar um sinal que vai chegar na carga. E nós queremos saber qual é o sinal que chega na carga e qual é o sinal que é refletido no gerador. E essa linha tem uma característica que eu vou definir daqui a pouco, que chama impedância característica, que é representada pelo símbolo Z0. Z é o símbolo de impedância, como vocês sabem, que é uma grandeza complexa. E, como eu falei, o efeito de propagação é importante quando o comprimento de onda se aproxima das dimensões do circuito. Ou seja, quando eu tenho um circuito com uma dimensão maior, pouco maior, mas maior, comparável, com o comprimento de onda, o efeito de propagação tem que ser considerado.
Porque quando a gente estuda um circuito simples, circuito qualquer de corrente alternada, a gente considera que o gerador aplicado a um capacitor ou um resistor tem efeito instantâneo no capacitor ou resistor. Efeito instantâneo só existe quando a frequência é baixa. Se a frequência é alta, existe propagação. Propagação significa atraso, ou seja, nada é instantâneo na propagação. Então, aqui, tipos de linha de transmissão. 2 fios paralelos, 2 placas paralelas, uma placa metálica separada de um plano metálico por uma placa isolante. Isso aqui é chamado uma linha de fita, um microstrip. Um cabo coaxial, que a gente tem um cabo metálico, aqui outro cabo metálico, e para eles não se tocarem, tem que ter aqui dentro um material dielétrico, né, um cilindro dielétrico, um guia retangular, um guia de onda retangular. Aqui um guia retangular, mas com esses obstáculos. Rigid quer dizer, não vou lembrar o nome em português, isso aqui é usado para certas propriedades, que alguma hora a gente vai mencionar. Aqui está um guia de onda circular, também é uma linha de transmissão. E um cilindro dielétrico. Uma onda também se propaga num cilindro dielétrico e, portanto, o cilindro dielétrico é uma linha de transmissão. Então, existe uma variedade de formas físicas para linha de transmissão. O que nós vamos fazer agora, nos 2 primeiros capítulos, vale para qualquer uma delas. Está aqui, então, uma linha de transmissão. Agora eu começo a usar figuras do próprio livro. Nós usamos, quase todo mundo usa, a coordenada Z para a coordenada ao longo da linha de transmissão. Nós usamos, então, corrente. A corrente varia ao longo de Z e varia no tempo. É lógico que ela também varia em X e Y, mas como a corrente está concentrada aqui, então a variação X e Y nela é jogada fora, praticamente. A gente considera a corrente é integral da densidade de corrente em X e Y. Então, nós consideramos que a corrente e a tensão são funções apenas de Z e de T. Se nós considerarmos uma pequena região ΔZ, se essa região for muito menor do que o comprimento de onda, eu posso modelar esse trecho ΔZ da seguinte maneira. O fio tem uma resistência. Então, se eu chamo de R a resistência por unidade de comprimento, RΔZ é a resistência equivalente daqui. Além de resistência, ele tem uma indução, uma indutância. Certo? Uma corrente alternada passando por um fio vai produzir um campo magnético alternado que vai produzir uma corrente induzida, e esse é o conceito de indutância. Então, se L é a indutância por unidade de comprimento, LΔZ é a indutância desse trecho aqui. Então, associados ao fio, ao longo do fio, nós temos essas duas grandezas. Agora, também temos efeitos entre os fios. Nós temos uma capacitância.
Entre os dois fios tem uma capacitância. Então, se a gente chama de C capacitância por ΔZ, C vezes ΔZ é a capacitância desse trecho. E se a gente tem um dielétrico aí, o dielétrico não é perfeito. Ele também tem perdas. Então, também tem uma condutância, G. E, portanto, G ΔZ é a condutância entre os dois fios, ou entre o fio, o cabo coaxial e assim por diante. Então, nós modelamos a linha de transmissão, um pedacinho, por que a gente chama parâmetros distribuídos, e agora eu vou querer escrever uma equação. Então, nós usamos a equação, vamos usar a equação da malha e a equação dos nós, que vocês estudaram em circuitos alguma hora, lá no terceiro ano. Na equação da malha, o que a gente faz? É uma equação para as tensões. A tensão daqui para cá, nós chamamos de V de Z e T. A tensão daqui para cá é V de Z mais ΔZ e T. Quando eu percorro a malha daqui para cá, nós vamos ter queda de tensão aqui. A queda de tensão aqui é a corrente I vezes R ΔZ, e a queda de tensão na indutância é I vezes L ΔZ. Então, a equação das tensões é essa. V de ZT, que é essa daqui, menos R ΔZ e ZT, menos L ΔZ, derivada de I em relação ao tempo, porque é assim que é a tensão na indutância, menos essa tensão aqui, porque eu estou vindo daqui para cá. Essa é a equação das tensões para essa malha, e é uma equação, então, para um pequeno trecho da linha de transmissão. Nós também temos a equação, a equação das correntes. A equação das correntes diz que a soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Então, está chegando aqui a corrente. O nó é esse aqui. Né? A corrente vai passar. A maneira pela qual a corrente passa daqui para cá é por esses dois elementos. Então, chega a corrente aqui I de ZT menos G ΔZ, V. Por quê? V vezes G é V vezes a condutância. V vezes G ΔZ é V vezes a condutância. E V vezes a condutância é a corrente. Menos, novamente, a relação entre a tensão e a corrente vem por meio dessa equação do capacitor. Menos I, aqui é a corrente em Z mais ΔT, e, portanto, eu venho daqui para cá e eu tenho que descontar da corrente as dois componentes que atravessam para o outro lado. Então, nós temos duas equações, e como o nosso problema é descobrir a relação entre tensão e corrente, eu preciso de duas equações. Então, aqui as duas equações. Agora, o que nós vamos fazer? Dividir por ΔZ, as duas. Se a gente divide a primeira por ΔZ, vamos ficar com... Aqui eu tenho V menos V de Z mais ΔZ. Isso aqui é o ΔV. Eu passo por outro lado o ΔV, e ΔV por ΔZ, no limite que ΔZ vai para zero, é a derivada. É d-RON de V dZ. E como o ΔZ sumiu daqui, isso aqui vai ficar simplesmente RI,
e isso aqui vai ficar L di dt. E da equação das correntes, novamente, I de Z mais ΔZ menos I de Z é o ΔI. Eu passo para o outro lado, ficou positivo. Isso aqui vai dar dρ de I, dρ de Z, é menos GV menos C dV dt. E olha o nome que deram para essa equação há 80 anos. Menos um pouco. Aliás, mais um pouco. 100 anos. Chamada equação do telegrafista. Porque essa era a grande aplicação da onda magnética, era permitir a comunicação por telégrafo, código Morse. Essas são as duas equações básicas do... Eu estou um pouquinho atrasado, gente, mas eu divergi um pouco, vou precisar de mais 10 ou 15 minutos hoje. O livro mostra como deduzir a equação do telegrafista, as equações do telegrafista, a partir das equações de Maxwell. Eu vou apenas simplificar muito. O livro mostra por uma situação física geral. Eu vou simplificar, considerando um cabo coaxial, em que a linha de campo elétrico são radiais, as linhas de campo magnético são circulares. Então, aqui as duas equações de Maxwell. Eu agora tenho que, a partir dos campos, calcular a tensão e a corrente. Então, nessa configuração aqui, o campo elétrico ele tem a direção radial. O nosso livro, em vez de usar R para componente radial, ele usa ρ. É comum também no livro de engenharia. Usar ρ, φ, Z para coordenadas cilíndricas. O R é mais usado para coordenadas esféricas. Então, essa equação daqui, rotacional de E, como só tem componente ρ, o rotacional só vai dar uma derivada. dρ de E ρ dz menos J ômega mi Hφ. O campo só tem componente φ. Isso aqui em coordenada cilíndrica, vocês já fizeram isso mais de uma vez. O rotacional de H vai dar derivada da componente axial, não, a componente cilíndrica do campo magnético, menos J ômega epsilon, que é a permissividade, o campo radial. E como vocês sabem, no cabo coaxial, o campo ele varia com a componente, com as coordenadas radiais somente na forma 1 sobre ρ, e ele vai variar ao longo de Z. Então, a gente chama ele de essa função de H de Z. Esse H aqui não tem nada a ver com o campo magnético, não. É uma função qualquer. E como a tensão é integral do campo elétrico ao longo do raio, a tensão em função de Z vai dar essa função de Hz, não sabemos ainda qual ela é, logaritmo de B sobre A, onde B e A são os raios dos cilindros do cabo coaxial. E como o campo magnético só tem componente φ, a gente diz, mas também varia com sobre ρ, no cabo coaxial, nós escrevemos que Hφ é uma outra função de G, G de Z sobre ρ, e a corrente, por esta equação daqui, por essa equação não, pela integral dessa equação, que vai dar exatamente a lei de Ampère, o I de Z é 2π
essa função G de Z, simplesmente sem nenhuma dependência radial. Então, nós temos aqui o cabo coaxial, as duas componentes do campo elétrico e do campo magnético. Estão aqui as equações de Maxwell. Como eu tenho... como nós escrevemos o campo elétrico como sendo H sobre ρ, essa equação de Maxwell vai dar essa expressão, essa outra vai dar essa daqui, e como nós já tínhamos a relação entre a tensão e a corrente com essas funções H e G, isso aqui vai dar exatamente as equações do telegrafista, aqui na forma geral e aqui já para as funções harmônicas. Então, estão aqui as equações do telegrafista, numa linha sem perdas. Nós vamos inicialmente focar em linha sem perda, R igual a G, que é igual a zero, não tem perdas, e, nesse caso, nós ficamos simplesmente com, da primeira equação, dV dz é menos L dI dt. E da segunda, dI dz é menos C dV dt. Eu posso agora derivar isso em relação a Z, aí vai aparecer dI dz. Mas dI dz está aqui, então eu pego isso e substituo aqui. Pronto. Chegamos a essa equação. Derivada segunda de V em relação a Z é L vezes C. Derivada segunda de V em relação a T. Isso aqui é a equação de ondas. Certo? D2V dz2 é 1 sobre V ao quadrado. D2V dt2. A mesma coisa para a corrente, onde V é exatamente 1 sobre raiz de LC. É a velocidade de fase da onda na linha de transmissão. Então, numa linha de transmissão está implícito que a tensão e a corrente são fenômenos ondulatórios. E isso aqui faz muita diferença se a gente apenas considerar que nós temos um circuito elétrico comum. Não é um circuito elétrico comum, é um circuito elétrico com propagação. Está aqui a equação de onda novamente. A solução geral para uma onda, como vocês sabem, são funções onde essa aqui é uma função qualquer, simples, sem que seja derivável. É uma função de Z menos VFT. Ou seja, a forma com que ela varia com Z e T é simplesmente essa forma daqui. Z menos VT, não tem outra. Ou Z mais VT. Isto aqui representa uma onda propagando no sentido mais Z, e essa aqui uma onda propagando no sentido menos Z. Se nós agora pegamos V, escrevemos como sendo F mais ou menos, substituímos aqui, nós temos simplesmente que D2F dz2 é F, duas linhas, mais ou menos, isso aqui é D2F dt2, e que é V ao quadrado vezes F mais ou menos, duas linhas. Então, isto aqui é a solução geral para a equação de ondas, qualquer que seja essa função aqui. Qualquer. Então, está aqui uma linha de transmissão. Vamos dizer que nós, numa extremidade da linha, jogamos um pulso ΔT.
Olha, se eu jogar um pulsozinho com, com largura ΔT, a função que eu vou ter aqui para tensão e também para corrente vai ser simplesmente Z menos FVT. Z menos FVT significa uma função que se desloca. Vamos supor também que, no outro lado, a gente tem um curto-circuito. A gente disse que é uma carga em curto. Então, olha, se a gente joga um pulso aqui, o que nós vamos ter quando eu faço uma fotografia no instante T da linha de transmissão, é um pulso com largura ΔL, em que ΔL é a velocidade vezes ΔT. Certo? Porque aqui eu estou tratando de comprimento, tem que multiplicar por velocidade. Então, este pulso aqui, se não fosse um pulso retangular, se fosse uma gaussiana, por exemplo, aqui eu teria uma gaussiana, com a largura definida por aqui. Ele simplesmente faz isso. Ele vai propagando, ele vai se deslocando. Eu não consegui fazer um deslocamento uniforme, certo? Mas é isso aqui. Ele vai se deslocando. Qualquer um de vocês sabe fazer um deslocamento uniforme, mas eu não sei não. Agora, o que acontece quando chega na carga? O pulso chegou aqui. Esse ponto aqui, olha, isso aqui é um símbolo, certo? Quando eu digo que está em curto, o curto é aqui mesmo, aqui nesse ponto. Isso aqui é uma forma simbólica de botar a carga como se a carga estivesse aqui. Então, o que acontece? A tensão aqui tem que ser zero, porque está em curto. Mas o pulso chegava aqui. E como é que ele pode ser zero aqui? Só tem uma forma. É gerando um pulso refletido. De tal maneira que a soma do pulso incidente com o pulso refletido vai dar isso que eu estou desenhando aqui. De tal maneira que aqui ele é zero. Quando eu somo esse com esse aqui, como esse é negativo, eu subtraio daqui, tá certo? É preciso refletir sobre isso, senão não entendem muito claramente, não. Nesse instante que eu estou desenhando aqui, o que o observador vê nesse instante é um pulso ainda chegando aqui, mas ele vai ficando cada vez menor. Eu não sei fazer esse desenho animado, eu estou desenhando ele numa posição. Num instante, um pouquinho depois, ele já voltou. Ele volta com a mesma forma do pulso incidente. Por que com a mesma forma? Porque à medida que esse aqui vai tentando entrar, ele vai gerando um pulso refletido, e quando ele acaba de entrar, ele gerou um pulso refletido igual e com o sinal contrário dele. Então, minha gente, isso é típico de linha de transmissão. Não é só linha de transmissão, não. É de uma onda eletromagnética incidente num obstáculo, num plano. A forma de um pulso vai ter esse comportamento também. Está quase terminando. Se nós tivermos estação harmônica. Estação harmônica significa dizer variação no tempo com cosseno de ômega t. Então, a solução é uma função qualquer de Z menos ou mais VT. Aí, como ela varia com cosseno, eu não posso fazer cosseno de Z. Para passar de Z para um ângulo, eu tenho que multiplicar por um K. Então, a função do tipo Z menos ou mais VT, que é harmônica, é Kz menos ômega t, onde ômega é Kv. K vezes V que está aqui.
Essa é a função harmônica. E que nós vamos representar a corrente e a tensão por grandezas complexas. A corrente, em qualquer posição, em qualquer instante, é a parte real do que a gente chama corrente complexa, é elevada a J ômega T. Corrente complexa porque ela é caracterizada por uma amplitude e por uma fase. E a tensão é a mesma coisa, real de Vz é elevado a J ômega T. As equações do telegrafista para essa corrente e essa tensão vão dar agora essa que eu estou escrevendo aqui para tensão complexa, só para essa parte daqui. É implícito que ela está variando com J ômega T. dV dz é menos R mais J ômega L vezes I. E dI dz é menos G mais J ômega C V. As equações telegrafistas para funções harmônicas. A partir dessa, eu vou querer obter uma derivada, uma equação, só para ver. O que eu faço? Eu derivo essa aqui a segunda vez, aí vai aparecer dI dz. Eu pego esse dI dz, coloco lá, e a gente chega então às equações de onda para as grandezas complexas, que é D2V dz2 menos gama ao quadrado vezes Vz, onde gama é chamada constante de propagação complexa, ela é igual, ela tem a parte real e a parte imaginária, alfa mais j beta, e isto aqui é a raiz quadrada de R mais J ômega L, que multiplica G mais J ômega L. Então, aqui, então, as equações do telegrafista complexas, e as soluções delas são simples, então. Certo? Simples. Só tem essa solução. Vz. Vou chamar de V0 mais é elevado a menos gama Z, mais V0 menos é elevado a gama Z. Onde gama é a constante de propagação. Isso aqui é a solução geral para essa equação. E para essa da corrente elétrica, a solução geral é essa que está aqui. E isso aqui é para uma onda propagante no sentido mais Z, daí que nós usamos o mais, e a outra para uma onda propagante no sentido menos Z. dV dz, como escrevemos antes, é dado por isso aqui, e, portanto, a corrente complexa, I de Z, é simplesmente, eu pego esse V daqui, derivo em relação a Z, ficou V0 mais, que multiplica menos gama, vezes isso aqui de novo. E agora, como ficou menos gama, mas como agora eu quero a corrente, o R mais J ômega L vem para o denominador, nós temos, então, a relação entre a corrente e a tensão para a solução mais geral. Isso aqui é o que eu vou chamar de I0 mais. E esse Z0, isto aqui tem a dimensão, o inverso disso, tem a dimensão de impedância, porque é resistência sobre gama. Gama tem a dimensão de o inverso da distância. R é resistência por unidade de comprimento. Gama é por unidade de comprimento. Z0 é impedância. Não é por unidade de comprimento, não, é impedância. E chama impedância característica. Por que chama impedância característica? Por algumas razões. Por exemplo, V0 mais sobre 0 mais é simplesmente o Z0. Ou V0 menos
sobre zero menos é menos Z0. Então, esse Z0, que é isso aqui, é um parâmetro muito importante da linha de transmissão, e nós podemos escrever, então, que a solução para a corrente é o V0 mais sobre Z0 é elevado a menos gama Z, menos V0 menos sobre Z0 é elevado a mais gama Z, e nós podemos achar a corrente e a tensão a partir daquelas expressões, e chegamos, então, que a tensão é dada, a tensão em Z e T é dada por essa expressão, onde 2π sobre beta é o comprimento de onda, lambda, e ômega sobre beta é a velocidade de fase, que é lambda sobre F. Nós vamos, de agora em diante, só falta um slide, tratar as linhas sem perdas. Numa linha sem perda, R e G são nulos e, portanto, o Z0, a impedância característica, é simplesmente raiz de L sobre C. E, nesse caso também, as outras grandezas simplificam, repetindo as equações que nós tínhamos antes. Vejam que vamos considerar, então, que eu tenho uma linha de transmissão cuja carga, impedância de carga é ZL, e que eu estou alimentando com o gerador e, portanto, jogando uma tensão harmônica V0+, que vai se propagar com E elevado a menos JBZ. Se aqui tem uma impedância de carga ZL, significa dizer o seguinte: qualquer que seja a tensão aqui, a razão entre a tensão aqui e a carga e a corrente aqui, V em 0 sobre I 0, isso aqui é igual a ZL. Então, vejam que se ZL for igual a Z0, se ZL for igual a V0, em Z igual a 0, V sobre I é o próprio V0 sobre I0. Então, V0 menos é igual a 0, porque o V é simplesmente o V0 mais. Então, esse é o resultado importante da interpretação da impedância característica. A impedância característica é tal que, se eu terminar a linha de transmissão com uma impedância que seja igual à impedância característica, não tem reflexão. A maioria dos cabos coaxiais que tem no laboratório tem impedância característica de 50 ohms. 50 ohms. Se você terminar com uma resistência de 50 ohms, toda a onda incidente é absorvida e não tem reflexão. Se você terminar para qualquer outro valor, vai ter reflexão. A gente pode ver isso também, para terminar, botando ali novamente as mesmas equações. ZL é V em 0 sobre I de 0, e, portanto, é V mais V menos, dividido por V mais menos V menos. E, portanto, o V0 menos é ZL menos E0, dividido por ZL mais E0. Portanto, se ZL for igual a Z0, não tem onda refletida. E a razão entre a tensão refletida complexa, com amplitude de fase, dividido pela tensão refletida, é chamado coeficiente de reflexão de tensão, gama, é ZL menos E0, dividido por ZL mais E0, e a gente vê, então, que gama é igual a 0, se ZL é igual a Z0. Vou voltar a isso na próxima aula. Parei por aqui. Vou, então, voltar fazer uma recordaçãozinha, voltar um pouquinho e prosseguir com a análise de campos
casos especiais e carta de dismissa. Agora, eu quero terminar dizendo o seguinte. Isso aqui é um curso que vocês resolveram fazer por conta própria, não vale crédito. Não tem como dar crédito por um curso de 6 anos. Agora, vocês só vão aprender se resolverem alguns problemas, se estudarem o livro, se resolverem o problema. Se não resolverem, não vão aprender. Então, vou sugerir a vocês fazerem o problema 2.1, 2.2. São simples. É a aplicação das fórmulas, mas tem que aplicar para poder entender. E até quarta-feira, próxima, dia 10. Como eu falei, passei hoje da hora, porque entrei em divagações. As próximas aulas vão terminar em 90 minutos. E nós vamos disponibilizar para vocês o PDF desses slides e vocês se virem para conseguir o livro. E sem o livro, não vão conseguir estudar. E eu agradeço, então, a todos a atenção e até daqui a uma semana. Espero que tenham... Estou vendo aí as palmas de vocês. Voltaremos na próxima quarta-feira, às 10 horas. Obrigado, Sérgio. Obrigado a você, padrão, a todo mundo que está batendo palma aí. Obrigado, professor. Valeu, professor. Grande abraço para vocês. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.